Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Vamos ser sinceros, o Brasil não é uma democracia, né? Cara, aí a gente começa numa discussão interessante, assim, qual é o conceito de democracia que você está usando? Porque a República Democrática do Congo não é democracia, e tem democracia no nome. Sim. Assim como a República Democrática Alemã, do lado comunista, não é democracia, né? Então você tem uma ideia de democracia marxista, você tem uma ideia de democracia que é essa democracia ocidental, com todos os mecanismos de participação, de representação política, de voto, de liberdades civis e tudo mais, que é essa ideia de democracia que acabou se tornando vencedora no Ocidente, né? Tem vários autores teorizando sobre isso, desde os mais clássicos, dos mais importantes da ciência política, como Robert Dahl, até talvez o grande estudioso hoje da democracia, vivo, atuante, escrevendo, seja o Larry Diamond. Tem vários livros sobre democracia. Então, esses caras defendem essa democracia que a gente tem como parâmetro, assim, liberdades, etc, etc. Mas se você pega assim, a democracia na Grécia Antiga, cara, se você é uma democracia na Grécia Antiga com os olhos de hoje, você vai dizer, putz, modelo autoritário, puta Tem modelo escravo, um autoritário. monte de coisa, né? Eu nem tô falando assim da parte social. Da parte né? como tô falando a mesmo da política é parte feita. como funcionava o mecanismo político, né? O jogo da política ali. Agora você pergunta, assim, que tipo de democracia você tem em mente para dizer que o Brasil é ou não uma democracia? Você pode até dizer que o Brasil é democracia, mas você tem um ranking também de democracia que você vai medir o quão mais ou menos esse país é. Então você tem ataque à imprensa, postura do judiciário, postura do político. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil é inacreditável, porque assim, você tem o ministro do STF, que em nome da democracia, em nome do combate ao autoritarismo, vem adotando medidas autoritárias. Quer dizer, é um negócio escabroso. Agora ele vai ter com apoio da imprensa. Não parte só da da imprensa. parte da imprensa. É Né? apoio de muita gente, né? Mas você viu que ele agora vai ter uma polícia investigativa secreta só do STF? Cara, eu li rapidamente esse troço, eu não fui buscar informações dos detalhes para saber exatamente o que é, então nem vou comentar sobre isso porque eu não tenho a informação. Entendi. Bom, mas parece esquisito, né? Tudo esquisito, né? Então, por isso que eu falo que eu acho que a gente não vive numa democracia. Então, pelo menos para mim, a minha régua pra gente viver numa democracia é as instituições respeitam a Constituição. O STF não está respeitando a Constituição. Então, para mim, quando ele tomou a decisão de ignorar o que a Constituição fala e tomar uma decisão que claramente não é o que ela significa, a democracia acabou naquele momento. Eu não sei, assim, tecnicamente, esse problema que você aponta, você pode qualificar a democracia brasileira como uma democracia fraca ou frágil, né? Enfim, dizer que não é democracia, acho que é complicado, porque ao mesmo tempo você tem essa coisa acontecendo, é um troço que é inacreditável. Né? Inacreditável. Não, pra mim é e sem distopia reação dos poderes que poderiam fazer frente a isso. E a sociedade, a maioria, fica calada. Eu não sei se a maioria fica calada, cara, mas tem muita gente que endossa e tem muita gente que está contra. E hoje ainda a gente tem essa grande arena, né, de discussão que é a rede social como um todo e as plataformas específicas. Mas você imagina quando não havia internet, por exemplo. Zé, a capacidade de você a possibilidade de você perceber o humor da sociedade era quase zero. Porque o humor da sociedade que era veiculado pela imprensa já era um humor trabalhado, muito filtrado. Por quê? Porque nem todo mundo vai escrever carta para jornal. E aquela quantidade já pequena, considerando o todo de uma sociedade, de uma cidade, por exemplo, que escrevia para jornal, já havia um filtro dentro do jornal que selecionava as cartas. Chegavam, sei lá, 50 cartas por dia, 5 eram publicadas. Entende? Hoje não, hoje assim, a gente tem acesso a tudo. Né? E ter acesso a tudo é ver a parte boa e a parte ruim, né, cara? Mas quando você diz assim, o Brasil tá uma porcaria, o meu problema com isso é você tomar partes pelo todo, entende? É como você dizer, pô, fulano... o fulano tem um problema qualquer
e, portanto, fulano não presta, entende? Sim. E isso cria, cara, Cria não, né? Reforça uma imagem muito negativa que a gente já tem a respeito do Brasil. E quando você tem uma imagem negativa a respeito do Brasil, você acaba tendo uma imagem negativa sobre si mesmo e sobre as pessoas que estão à sua volta. Porque o Brasil não é um terceiro. A gente fala uma frase, a gente é treinado e acostumado a falar uma frase que fala assim, porra, o Brasil é isso mesmo, né? Pô, o brasileiro é assim, né? Cara, o brasileiro é um terceiro, nunca é a gente, né? Então, o brasileiro é sempre o outro que a gente vê como portador das piores iniquidades. Sim. A gente não é se perfeito. coloca, Sim. né? A gente se coloca para fora. E se a gente está falando que o brasileiro é assim, cara, então eu que estou falando também sou assim. A minha mãe e meu pai são assim também. Ah, sim, mas eu nunca digo sobre o brasileiro. Eu acho o brasileiro pica. Eu acho mais sobre o Brasil como Estado mesmo. Mas aí essa é uma confusão também que eu acho perigosa, porque assim, o Brasil é muito maior do que as instituições políticas, certo? Se a gente não tem isso muito certo na nossa cabeça, o que a gente faz no fundo é reduzir tudo a essa parte negativa. Se a gente reduz tudo a essa parte negativa, a parte positiva que nós temos fica submetida ao que de pior nós temos. E como é que a gente vai melhorar isso que está de pior se a gente que acha que tudo é uma porcaria? Ah, sim, sim. Mas eu entendo, eu concordo com a sua visão, a gente não pode ser derrotista, né? Não, e nem generalizar de forma... Quer dizer, vincular no fundo um governo ou as instituições políticas de forma geral ao Brasil inteiro. É a mesma coisa que eu contava essa história em palestras que eu fui dando ao longo dos anos, que essa visão que nós temos do brasileiro, né? De nós mesmos ou do outro, quando a gente nunca se coloca como brasileiro. A gente pode estar dentro de um ônibus, por exemplo, num trânsito, uma fila, 100 carros. Então tem 100 carros respeitando a fila. Basta passar um vagabundo pelo acostamento, a nossa primeira reação qual é? Só podia ser brasileiro. A gente não consegue olhar as 100 pessoas que estão respeitando a fila. Pode crer. A gente só olha o que quebrou a norma. Regra, sim, a norma. Qual é o problema disso? Quer dizer, porque no fundo a gente está dizendo que o cara que quebra a norma, que viola a regra, né, de uma conduta dentro da sociedade, representa todo mundo. Sim. Ou é o parâmetro para julgar todo mundo. E as 100 pessoas? Não, é verdade, é verdade. Inclusive, eu acho que... Mas eu acho que não é um cara só que passa, entendeu? Esse é o problema. Cara, mas não é a maioria. Não é a maioria. Se fosse, o Brasil já tinha ruído, cara. Mas eu acho que, tipo, é uma coisa assim... É tanta gente que você fala assim, porra, só eu sou o otário que tá respeitando tudo aqui, entendeu? Eu acho que esse é o conseguiria sentimento... quantificar isso? Quantos canalhas tem no Brasil? Se eu fosse quantificar... Porque, cara, se for maioria, cara, o Brasil já tinha ruído, cara. Não tem como. Tá porque isso, eu acho que tudo depende do olhar. Para onde você está olhando? Você fala assim, pô, tô olhando para a política, né? Então, putz, a política me entrega um resultado horroroso. Portanto, a política toda é ruim e os caras que estão lá são uma porcaria. Eu meio que tenho esse pensamento. Pois é. Aí quando você vai analisar, bom, nós temos quantos deputados, quantos senadores? Aí você vai ter que analisar, para você ter esse parâmetro adequado, tá? Você vai ter que analisar o comportamento de cada um dentro do Congresso. Para você dizer, cara, tá uma porcaria. Aí você pode chegar à seguinte conclusão, cara, a maioria do Congresso é muito boa, os caras estão fazendo projeto trabalhando, mas você tem um grupo dentro do Congresso que controla. E esse grupo acaba estabelecendo a dinâmica, porque a arquitetura institucional e as regras de funcionamento do próprio Congresso beneficia os piores e não os melhores. E aí você vai começando a ter uma outra percepção do problema político. Aí você fala assim, pô, as regras ruins impedem que os bons, mesmo que os bons representem a maioria, esses bons nunca conseguirão fazer nada de bom, porque as regras não deixam. Você vê o sistema eleitoral no Brasil. Para deputado, senador, deputado estadual, você tem coeficiente eleitoral e coeficiente partidário. Então você tem um modelo que os seus votos para deputado federal, por exemplo, num estado como São Paulo, estão pulverizados. Você não representa ninguém. Então, o modelo de acesso para você ascender ao poder e se eleger deputado, ele é ruim porque se você... Não tem os incentivos corretos, né? Não tem os incentivos corretos e você não... Quem vota espalhado num determinado candidato, você não tem acesso ao cara. Se você bota, por exemplo, um outro modelo, modelo distrital puro, que eu acho melhor, o candidato é eleito por um distrito.
cara, ele vai ter que convencer o eleitor dali. E o eleitor dali vai tá próximo a ele. Sim. Então você começa, por meio das regras, a criar incentivos e mecanismos diferentes, não só para eleição, mas também para pressão sobre esse sujeito. Pode crer. O único problema que eu vejo nesse distrital é que ele vai ter uma motivação muito grande de agradar essas pessoas que votaram nele. Mas se ele é deputado federal, ele vai ter que pensar sobre questões nacionais, que não necessariamente tem a ver com as pessoas que realmente o elegeram. Isso pode deturpar ele tomar uma decisão em detrimento de todo mundo, em favorecimento da base política dele. Cara, eu acho que não. É claro, assim, se você representa alguém, ou o Estado, por exemplo, quer dizer, um deputado que se elege por um determinado Estado, ele está lá para representar o povo daquele Estado, não é o nacional, como você está falando. Então, assim, a soma de deputados eleitos por por seus distritos, eles vão se eleger e vão atuar na Câmara pensando, obviamente, naquele seu distrito, mas em São Paulo, por exemplo. Né? Então, isso já acontece. Faz sentido. Já acontece. Cara, nós temos um problema de acesso desgraçado. Assim. A quantidade de gente se elege com pouco voto, por exemplo. Né? Então você tem os puxadores de voto. Isso sempre me irritou do sistema político, esse negócio de ser tipo, vota em um, elege outro. Que já é 2 pelo preço de 1, que porra é essa? Estamos vendendo no atacado voto? Tem um problema. Regimento interno da Câmara e do Senado. Você tem um monte de coisa ali que dificulta o trabalho de quem quer fazer um bom trabalho. Pode crer. Então, se você não muda essas coisas, ferrou. Eu acho até que se fosse mudar o sistema eleitoral, não só deveria haver o voto distrital, mas também candidatura independente. Porque o voto distrital tende a fortalecer o partido, tá? Então, até para você concorrer numa eleição, você tem que passar pelo filtro do partido. Isso é um sistema muito bom quando você tem partidos fortes e poucos partidos num país. Eu acho até que a longo prazo, médio e longo prazo, um sistema distrital sem candidatura independente ia acabar filtrando os partidos, iam ser reduzidos pela própria dinâmica. Essa é a dinâmica do network, né? Eu acho que a prática política ia levar à própria redução da quantidade de partidos e aí acabar com 2 partidos sendo protagonistas e os outros satélites. Mas se você tem de cara logo uma candidatura independente, eu acho que você acelera as coisas e não corre o risco de um partido horrível que existe hoje controlar tudo. Eu adoro essa ideia da candidatura avulsa, porque realmente é algo que impede que o poder do partido seja supremo e total, mas tem também seus defeitos, né? Porque quem vai ganhar normalmente isso são os candidatos mais populares. Eles não vão precisar ter necessariamente uma construção política para se credibilizar na sociedade. Mas é meio que esse o propósito, né? Só que para dar merda também, né? Porque o cara não tem ninguém por trás dele que está conectado com mais gente dentro de um sistema partidário. E isso deixa ele um candidato mais livre para fazer o que ele quiser. Isso pode ser bom por um motivo, por isso que eu gosto, inclusive, dessa ideia. Mas também pode ser ruim, né? O cara pode ter umas ideias muito loucas e apresentar para a sociedade... e coisa que não teria dentro do sistema partidário. Mas eu sou o cara que correria esse risco, para ser sincero. Eu prefiro que a sociedade possa ter ideias mais livres vindo de candidatos do que ficar com medo da possibilidade que essa liberdade vai causar, tipo, a possibilidade de dano que ela pode causar. Né? Até poderia acontecer das candidaturas independentes nesse modelo de voto distrital não funcionar tanto quanto funcionaria no atual modelo, entende? Então, a própria dinâmica vai corrigindo os problemas, se você tem regras boas. No caso desse candidato que poderia se eleger no distrito com um discurso mais populista, cara, eu acho que quanto mais perto o sujeito está do seu distrito, mais difícil fica um discurso populista, cara. Faz sentido, porque ele não tem que agradar todo mundo, ele tem que agradar pessoas que estão perto uma das outras, provavelmente tem núcleos familiares e de amizade, conexões dentro daquela região, então elas são muito mais aptas de conversar umas com as outras e passar, tipo, esse cara fez merda ali, tá ligado? A discussão fica mais local, sabe? Fica uma coisa mais centrada em determinados assuntos que interessa aquele universo. É um sistema que eu gosto muito. Então você veja que o problema político no Brasil tem várias frentes. Né? Então qualquer um que dissesse, não, para resolver o problema político no Brasil tem que fazer isso. Cara, tá mentindo. Quer dizer, você tem uma série de respostas a serem encontradas e uma série de respostas a serem implementadas, muitas vezes de forma paralela.
Porque se você só resolver uma aqui e esperar a outra, aí essa outra vai continuar dando problema porque você precisava de um complemento. Você tem um sistema completo que se completa, né? Você tem que fazer as coisas. A nossa forma de governo, eu acho uma forma de governo muito ruim, o presidencialismo. A nossa cultura política entre 1500 e 1889 é uma cultura política monárquica, tá? O presidencialismo é muito recente, tá? 1889 até agora. E o que acontece? Quando você implementa uma forma de governo que está descolada da vivência concreta da vida em sociedade, isso sempre provoca uma série de complicações. O presidencialismo, por exemplo, ele é um sistema muito difícil de você lidar com crises políticas, inclusive demitindo o chefe de governo. O presidencialismo, o presidente é chefe de governo e chefe de Estado. Tá? No Brasil, para você afastar um presidente da República, você precisa que ele... Primeiro, o presidente da República tem que cometer um crime de responsabilidade definido pela Constituição brasileira. Mas mesmo que ele cometa o crime, se ele tiver apoio popular e tiver apoio do Congresso, ele não vai sofrer o processo de afastamento. Não vai. É totalmente político. Não né? vai. Sim. Os 2 episódios recentes que nós temos de impeachment, que foi do Collor e da Dilma, eles caíram porque a economia estava uma porcaria e porque perderam a base no Congresso. Né? Então você tem um tripé que eu acho que é fundamental para ver o impeachment, que é economia ruim, perda de apoio do Congresso, perda de apoio popular. Mas se você mantiver o apoio popular, mas perder o apoio do Congresso, mesmo assim você pode ser afastado. Sim. Né? Esses 2 exemplos, do Collor e da Dilma, eles fecharam a trinca. Sim. Né? Mas, portanto, se um presidente da República destruir economicamente um país durante 8 anos e conseguir levar na malandragem política, ele não vai ser afastado se não cometer o crime de responsabilidade. Não tem hipótese, entende? Sim, sim. Por isso que eu gosto muito do parlamentarismo, que eu acho que a dinâmica para você... No parlamentarismo você tem o chefe de Estado e o chefe de governo. No modelo semipresencialista como Portugal, que é um tipo de parlamentarismo, eles são eleitos em eleições separadas. Então, o presidente da República eleito, ele é chefe de Estado, então é cara que representa o país, no caso de Portugal, representa o país nas relações estrangeiras. E o presidente da República em Portugal também tem o poder de dissolver o parlamento e convocar novas eleições. E, portanto, demite o primeiro-ministro. Havendo uma crise política séria, o presidente da República atua como um ponto de equilíbrio para restabelecer a normalidade política. Então, Entendi. em Portugal tem esse poder. O primeiro-ministro é chefe de governo, é o que está ali no dia a dia tocando a administração pública, as finanças e todo o resto. Quem decide de novas normas, Quem decide o direcionamento do governo é o primeiro-ministro? É o primeiro-ministro. Entendi. As normas é o parlamento. Né? Sim. Então você tem o parlamento, você tem o primeiro-ministro, e para ser primeiro-ministro você tem que ser eleito para o parlamento. Tá? Então, assim, o sujeito se elege ele não tem uma eleição para escolher o primeiro-ministro. Então, ele se elege para o parlamento, o seu partido, se conquistar a maioria das cadeiras, ele, como líder desse partido, ele é indicado pelo partido e aí assume o posto de primeiro-ministro. Na Inglaterra, que tem um modelo que é parlamentarista mais monárquico, também é assim, ou seja, o parlamentar ele tem que se eleger, ele tem que ser chefe, líder do seu partido, e o seu partido tem que conquistar a maioria das vagas no parlamento. Seria um problema aqui no Brasil, né, esse modelo. Esse modelo seria um problema no Brasil, eu acho. Problema por quê? Porque ele dá um poder muito grande pro partido em si, entendeu? E os nossos partidos são todos meio destruídos, né? Se a gente tivesse... meio que deixar como a política é feita na mão dos partidos máximo. Cara, já está assim em alguma medida, cara. Mas essa não ou você muda tem uma isso. aliança do Centrão. Quer dizer, eu acho que uma diferença importante é que nesse sistema as crises políticas são corrigidas de forma mais fácil. O primeiro-ministro para ser afastado ou o parlamento para ser dissolvido, aí tem uma coisa interessante. Se o primeiro-ministro começa por meio de suas decisões, a criar uma instabilidade política e econômica no país, o parlamento todo é dissolvido e convocam-se novas eleições. Então, todo mundo perde o emprego, entende? Entendi. Eles estão... Você pune o líder
você afasta o chefe de governo e pune todo mundo. Entendi. Pode acontecer o seguinte, convoca novas eleições, o mesmo partido conquista a maior parte das cadeiras e indica o mesmo que estava antes. Cara, mas o pessoal fica com medo, entende? Muda a atitude do primeiro-ministro e do próprio partido. E a população rejeitou eles, né? Então a chance de eles se reelegerem não é tão grande assim quanto eram da primeira vez. Eu gosto dessa solução, cara. Eu sou monarquista, veja, eu sou monarquista. Você é monarquista, você queria monarquista. que fosse uma monarquia Eu preferia que fosse restaurada a monarquia nas mesmas bases que existia no Brasil, em termos de modelo político. Como né? que era a monarquia, cara? Porque... Você tinha o imperador, que também participava, em alguma medida, da chefia de governo. Ele era chefe de Estado e participava da chefia de governo. Mas você tinha o chefe de governo mesmo, que era o presidente de um gabinete formado pelos ministros, e você tinha um parlamento com as duas casas, Senado e Câmara. E para que o sujeito se tornasse o primeiro-ministro, não se usava esse termo primeiro-ministro, era presidente desse gabinete ou desse conselho, né? Tinha que ser um membro do parlamento, e esse partido deveria conquistar a maior parte das cadeiras. E tinha essa dinâmica. Claro, você tem todos os problemas da época, quer dizer, um monte de coisa, um país que estava sendo construído, um monte de problemas institucionais, coisas que estavam sendo testadas. Mas eu acho que é um modelo muito positivo. E você vai me perguntar por que eu sou monarquista? Não, na verdade, eu estava pensando, tipo, o problema da monarquia, na minha visão, é que coloca um poder na mão de uma família. E, tipo, o poder vai ser sempre dessa família. E isso, para mim, não parece muito inteligente isso, porque nem sempre a pessoa da família vai ser a pessoa mais capacitada para estar naquela posição de poder. Tá, mas que tipo de poder você está imaginando? Qual que é o poder que teria o imperador de verdade, assim? Quer dizer, nessa nova configuração, sei lá eu, mas assim, no Brasil do século XIX, o poder do imperador estava definido e limitado na Constituição. Então, ele tinha uma série. Mas ele era poderoso? Cara, ele tinha determinados poderes, mas não era isso que você está imaginando, não. Não era rei de filme. Não, tá? tudo bem, mas ele era poderoso pra caralho. Cara, não era poderoso pra caralho. Ele tinha muito controle sobre coisas que poderiam acontecer dentro do sistema político? Cara, era pouquíssima coisa. Se quiser, eu não sei realmente. Não, eu vou abrir depois aqui a Constituição de 1824 para descrever exatamente quais eram os poderes. Sim. Para te dar um exemplo que está fora do poder moderador. Esse nome chamava poder moderador, tá? Mas tem um negócio curioso que é o seguinte. O imperador no Brasil não podia se ausentar do país a não ser com a anuência, ou seja, a autorização do parlamento. O Dom Pedro II não podia falar assim, eu vou viajar amanhã para Portugal. Não tinha liberdade total. Não, nenhuma. Né? E o próprio poder dele estava delimitado pela Constituição de 1824, que é a nossa primeira. Coca, se conseguisse achar aí na tela mais grandão, aí seria legal. Mais grandão boa. É boa. Mas assim, então, quando você está falando desse, esse cara tem um poder pica das galáxias, vai fazer tudo e tal. Eu entender, na verdade. Não é, cara. Você tem um poder delimitado. A rainha da Inglaterra, por exemplo, hoje, cara, basicamente não tem poder político. Não tem poder político. Ela tem um poder político, pode não ter constitucional, mas ela tem uma influência política gigantesca. Não, isso é outra coisa. Ela tem autoridade, ela tem influência política, tem uma série de coisas. Mas, por exemplo, ela não pode mais dissolver o parlamento e convocar novas eleições, como poderia, acho que até o início dos anos 2000, salvo engano. Né? Coloca aí poder moderador, eu acho que é artigo 92 ou 98. Deixa eu ver aqui. Ups. Do poder moderador, artigo 98. Aqui. Obviamente, assim, não é para pegar isso aqui e botar para 2022, claro, tá? Claro. Isso aqui é um retrato de uma época, né? Então, qual era o poder que o imperador tinha em 1824? Nomear senadores, sendo que havia uma eleição prévia. Então, havia uma eleição, chegava uma lista tríplice para o imperador e o imperador escolhia 3. O José de Alencar, grande escritor, assim, era um inimigo mortal do Dom Pedro II, porque ele se elegia, ia para essa lista tríplice e o imperador nunca escolhia ele, porque achava ele meio maluco.
Mas, maluco é modo de dizer, mas achava ele muito radical. Sim. Tinha o poder de convocar a Assembleia Geral Extraordinária, tá? Sancionar decretos e resoluções da Assembleia Geral, que era quando se reunia as duas câmaras, as duas casas, melhor dizendo, Senado e Câmara, aprovar e suspender interinamente as resoluções dos conselhos provinciais. Nessa época, os estados se chamavam províncias, tá? Podia prorrogar ou adiar a Assembleia Geral e também podia dissolver a Câmara dos Deputados, no caso em que o exigia a salvação do Estado. Então, se houvesse qualquer tipo de problema, o imperador tinha esse poder. Bom, Dom Pedro II nunca fez isso. Entendi. Tá? Mas ele tinha Mas poder tinha. pra caralho, então, vai. Nomear e demitir ministros de Estado, claro. Ele, como também chefe de governo, perdoar e moderar as penas impostas. Isso é um negócio que tem ainda hoje, que é o tal do induto. Sim. Conceder anistia em caso urgente. Então, cara, assim, era isso. Sim, mas é bastante poder Não, isso aí. é né? bastante poder, mas... Então, mas esse é cara, o ponto. É muito poder e a gente vai segregar esse poder... Não, eu sei que você não tá falando que seja assim agora. Mas a gente vai segregar essa imensa quantidade de poder baseado só numa linha genética de uma família. Eu acho que não é inteligente fazer isso. Cara, mas você tá imaginando uma coisa assim, pessoas comuns, como eu e você, que vão suceder no negócio. Mas esses caras são pessoas Não, comuns, cara, porra. não. Todo membro de uma família monárquica, eles são, desde que nasce, treinados, educados para, se precisar, assumir o trono. Não é como eu e você, cara. Não é. O pensamento de um membro de uma família real, aqueles que estão na linha de sucessão, é completamente diferente do nosso, cara. Mas não quer dizer que é benevolente, ou que é bom, ou que é positivo. Só quer dizer que é diferente. Cara, você tem que pegar a história, né? Do seu próprio país. Não adianta também você pegar exemplos de outros países para poder, porque senão você vai Com cometer reis um erro. tiranos e sanguinários. Ou então você vai pegar até modelos positivos e dizer, não, isso aqui vai sempre acontecer. A história da Inglaterra, por exemplo, é uma história, tinha rei maluco, tinha reis brutais. Como eles conseguiram, ao longo da história, manter a monarquia mesmo com isso tudo, a não ser num período em que há aquela experiência da ditadura republicana instituída pelo Oliver Cromwell logo a seguir à Revolução, né? Mas você tem um sistema que vai se adaptando mesmo nessa possibilidade de haver algum problema. Eu acho que hoje é muito mais difícil acontecer essa coisa de um imperador, de um rei tirano, do que era no século XIX, século XVII, eu discordo século plenamente XVIII. de você, cara. Me dá um exemplo. Me dá um exemplo recente de um reis? país... Hein? De reis? Um exemplo de um país monárquico que nos últimos 100 anos, para a gente ficar num período mais recente, que aconteceu qualquer tipo de problema parecido com esse. Então, o difícil de eu responder a sua pergunta é que o meu conhecimento sobre a história é bem Estou pouco. falando mundo ocidental, tá? Porque tem uns exemplos na Ásia, e na Arábia Saudita, por exemplo, Mao que aí Tse-tung e tal. é uma... Não sei se faz... Mao Tse-tung mais tempo. Não, Mao Tse-tung é China, pô, não tem nada a ver com monarquia. Não, eu sei, mas era um rei. Não, tem nada a ver com rei, não tem nada a ver. Aquilo é Revolução Comunista, Não, outra coisa. tudo bem. Outra coisa. Não, a questão... O ponto... Mas no mundo ocidental, você não tem, cara, experiências monárquicas, como Espanha, como Inglaterra, como os países que estão ali na É que Escandinávia. eles tiraram todo o poder da monarquia, né? Hein? Eles tiraram todo o poder da monarquia. Foi Não, cara, a solução deles foi essa. Não, alguns lugares ainda tem. Mas assim, essa perda de poder de determinadas coisas da monarquia, ela também é parte de um processo histórico. Entende? Talvez eles tenham Então, percebido que não é bom, né? Ter uma monarquia. Assim, a gente teria que estudar cada país para ver o que aconteceu. Mas, Claro, de qualquer claro. forma, assim, às vezes, perde o sentido. Mas não é Tá? preocupante? É preocupante, vai. Esse negócio de só ter uma família. Porque e se nasce um cara Cara, maluco mas o dentro poder da não está família? centralizado. Porque, assim, você está imaginando... É que só uma família pode ser, tá centralizado, né? Não, Tá você- naquela família, naquela linhagem, vai. Sim, cara, mas assim, se você... Aliás, tem uma coisa interessante. Historicamente, você teve monarquias hereditárias e eletivas. Então, em vários países da Europa, ou territórios da Europa, a monarquia não era por hereditariedade, era por eleição. Então não precisava ser da cara- mesma família. Não. É claro que a escolha era feita num conjunto de famílias nobres. Por quê? Porque você tem que ser educado desde o nascimento para assumir essa função. Entende? Entendi. Porque a relação de um monarca, de um imperador, seja um rei ou um imperador, com o país e com a sociedade, não é a mesma de um político, cara. É porque você está transferindo a cabeça de um político para a cabeça de um imperador, por exemplo. Não é assim que funciona. É que
que o humano é corrompível e quanto mais poder ele tem, mais fácil é de corrompê-lo. Cara, tudo bem, mas assim, primeiro que você vai estar enquadrado pelas regras, e segundo que a própria educação Quando faz isso com impedir alguma coisa, né? Tá enquadrado pelas regras. Cara, mas assim, você tem que julgar pela sua própria história, né? Porque senão a gente fica nas abstrações e criando problemas. Porque assim, se for para criar problema, cara, eu posso apresentar muitos mais problemas do que você está me apresentando em relação à monarquia. Mas eu posso dizer o seguinte, o nosso modelo atual produziu já em menos tempo, quer dizer, produziu desde o seu início até hoje, desde 1889 até hoje, muito mais problemas institucionais do que existiu no segundo reinado. Então, assim, o conjunto de regras, de instituições, a forma como a dinâmica política se constrói, né, nesse modelo eu acho superior. Eu acho que a monarquia, na minha avaliação, tem duas virtudes. Uma é uma virtude metapolítica, está acima da política. Porque a monarquia é uma instituição que vai lembrar a todos nós no país o que é o país e quem somos nós. Ele vira um grande depósito da nossa tradição. Então, quando você vai pensar no Brasil, você não vai pensar no atual presidente, você não vai pensar no Sarney, não vai pensar no Collor. Então, você não faz esse vínculo, essa confusão que é muito comum no Brasil, entre o país, o Brasil, que somos todos nós, e tudo que acontece nele, e o governo de turno, ou uma sucessão de governos, ou a política de forma geral. Então a gente está muito acostumado a falar assim, pô, o Brasil é uma porcaria porque o nosso olhar está direcionado para a política, né? Então a gente reduz o Brasil a essa política viciosa. Então a monarquia tem essa virtude de lembrar a todos nós a história. Então a memória do país ela está viva, representada por essa... Mas ele é um ente para representar toda a história de um país? Claro que representa, porque, cara, você está imaginando um indivíduo. Mas assim, a monarquia é uma história de séculos. Sim, mas é uma história da nossa história. Não é toda. Não, é parte da história. Exato, é parte da história. Parte da mas história. não é a história como Sim. um todo. A gente começou essa conversa dizendo assim, cara, você dizendo, eu não conheço nada disso que você está me dizendo sobre a história do Brasil. Sim. Havendo uma monarquia para lembrar e para estar presente, essa história está viva. Essa conversa sequer nossa se punha. Então, essa dimensão cultural, assim, lembrar o país, o que o país é, assim, eu acho que é um valor que a monarquia traz, cara, inigualável. É impressionante. Do ponto de vista político, eu acho que esse modelo que combina o parlamentarismo com a monarquia, e para usar um modelo nosso, tá? Eu não estou importando modelo inglês, nada disso. Para usar o modelo nosso, eu acho um modelo superior a esse atual, que já foi testado e já se mostrou fracassado. O problema da democracia é que é o governo pela maioria. E a maioria das pessoas são idiotas. São pessoas ignorantes, elas não têm realmente noção do jogo político onde elas estão inseridas. Então, você dá o controle para pessoas desinformadas, isso vai causar resultados ruins. Eu entendo que a monarquia meio que limita esse elemento da democracia no sentido que ela coloca pessoas que não estão sob o jugo popular, ou seja, elas não precisam ganhar a eleição para estar no poder. Elas mas estão ganhar a só no eleição, poder você está vendo como uma coisa positiva, né? Mas veja, se você tem uma família que é educada para isso, a visão de cada um deles é de longo prazo. Mas o problema da educação é que ela é uma faca de dois gumes. Ele pode ser muito inteligente, saber tudo sobre muita coisa, mas não significa que ele vai ser bem intencionado ou vai ter as motivações corretas para que ele empenhe essa inteligência e esse conhecimento para o bem, ou para o que é positivo para todo mundo. Não, e por isso você tem regras constitucionais que vai limitar, inclusive, o raio de ação dessa figura. E as outras instituições têm também esse papel de fazer esse equilíbrio entre os poderes, cara. Não é, você está imaginando um cenário que você tem um rei ou um imperador, que o cara vai dar todas as cartas e você não tem nenhum tipo de oposição. Não é assim, cara. Isso não foi o modelo no Brasil, isso não é um modelo que eu acredito que seja o mais adequado para a gente. Tá? Quando eu falo em restauração, obviamente que seria uma restauração adaptada ao nosso século XXI. Né? Não é simplesmente pegar e resgatar tudo que existia, porque isso é uma maluquice. Né? Até as regras e os poderes teriam que ser adaptados à nova realidade. Faz sentido. Né? Mas, cara, você tendo um imperador, se a gente usasse a mesma nomenclatura,
o cara começasse a tomar alguma atitude, enfim, negativa ou equivocada, né? O Congresso iria tomar uma posição, entende? A sociedade iria ele se não pode ter posicionar. controle do exército, né? Esse cara não pode ter o controle do exército. Você quer pior do que um presidente da República ter controle das Forças Armadas? É que ele tem o controle, mais ou menos, né? Tem um deep state, ou tem o controle... Pela lei, o presidente da República no Brasil é chefe das Forças Armadas. Sim, ele tem o controle político, sim. Mas do jeito que as coisas se organizaram... Quem manda nas Forças Armadas no Brasil é o presidente da República. Sim, mas não manda mesmo. Se ele quisesse... Se a alta cúpula do militarismo discordar do Bolsonaro, eles... Não, isso é outra vão coisa. Obedecer, entendeu? Isso é outra, mas assim... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.